Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Saibam que me é uma satisfação inenarrável receber vocês nessa aula, meus queridos pupilos, hoje para falar de literatura, mais especialmente, mais especificamente sobre os 8 livros que caem na prova da UFPR. E quais são esses 8 livros? São os que estão aqui, na nossa tela, em ordem cronológica. Marília de Dirceu, do arcadismo, do final ali do século XVIII. Noite na Taverna, que é um livro do ultrarromantismo, da fase mais melancólica, trágica, sentimental, muita abordagem da morte, como a gente vê nesse livro, do romantismo brasileiro, ainda que essa obra se passe toda na Europa, os contos se passem todos na Europa. A Falência é uma obra também do século XIX, ou melhor, publicada em 1901, primeiro ano do século XX, mais de um movimento literário que é da segunda metade do século XIX, que é o realismo. A Falência é publicada em 1901, mas a história se passa ali entre 1891 e 1893. É um drama familiar, é uma novela, inclusive no sentido que a gente conhece hoje da palavra, esses textos, desde o romantismo, eram publicados em jornais. Mais tarde, quando surgiu a rádio, eventualmente foram para as rádios e mais recentemente aí para a TV. Mas essa ideia de você ter uma história familiar, de você ter vários núcleos, um núcleo mais rico, um núcleo mais pobre. Só que como é uma pegada realista, é uma obra realista, o que a gente tem aqui, na verdade, é a denúncia de certas injustiças sociais e também, como Machado de Assis fez, melhor do que ninguém, da hipocrisia da sociedade carioca, onde se passa essa obra. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, uma obra já do século XX, assim como são do século XX, e do século XXI, ou seja, obras contemporâneas, as que se seguem. Ferreira Goulart com Poema Sujo, poema escrito em 1975, O Drible, do Sérgio Rodrigues, que é um livro de 2013, O Livro das Semelhanças, uma coletânea de poemas de 2015, e O Sol na Cabeça, o mais recente da lista, que é um livro aí de 2018. A ideia dessa aula é que a gente fale sobre os 8 livros respondendo a 4 questões. Em cada questão, eu vou comparar 2 obras e lembrar das passagens principais de cada um desses livros. E apontar também outras possíveis comparações que podem aparecer na prova que você vai realizar, certo? Na prova da UFPR. Primeira questão. As obras Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, e Poema Sujo, de Ferreira Goulart, têm um importante ponto em comum. Ambas partem das experiências de seus autores. Sobre essas obras, assinale a alternativa correta. A. Em Poema Sujo, Ferreira Goulart faz pouco uso de memórias pessoais, focando mais na crítica política. Já em Quarto de Despejo, Carolina narra sua vida cotidiana em detalhes, como a fome que enfrentava com seus filhos. É verdade que a Carolina passa fome e a fome é uma parte importante da obra Quarto de Despejo. Mas não é verdade que Poema Sujo se concentra apenas na causa política. Sim, o aspecto político, de repressão política, é muito importante para o Ferreira Goulart. Afinal, quando Ferreira Goulart escreve Poema Sujo, ele está exilado. Ele havia fugido do Brasil para o Chile e depois, quando estourou a ditadura no Chile, ele foge para Buenos Aires, na Argentina, e é lá de Buenos Aires, com medo da morte, que ele escreve essa obra, que é um livro de memórias, que é um livro no qual o Ferreira Goulart resgata toda a sua vida, deixa registrado ali em primeira pessoa as impressões sobre a sua passagem, existência, enfim, ele reflete de forma muito concreta, até porque ele é um concretista, um neoconcretista, sobre a sua infância, sobre a luta política e outros aspectos que vão indo e voltando, já que a gente acompanha uma espécie de fluxo de pensamento do poeta. A gente realmente entra na mente do Ferreira Goulart. Eu acho bem possível que a Federal compare essas 2 obras, já que a Carolina Maria de Jesus também narra em primeira pessoa o seu sofrimento, a sua angústia. Ou seja, tanto Poema Sujo como Quarto de Despejo são desabafos, certo? São desabafos de seus autores. E esses autores estão excluídos da sociedade, certo? Ou pelo menos de uma vida digna na sociedade. A Carolina,
por ser uma catadora de papel, favelada, que infelizmente passa fome e tem que criar 3 crianças, né, sendo uma mãe solo, sendo uma mulher preta. E o Ferreira Goulart que está exilado, ou seja, né, não está nem na sua própria terra. B. Ambos os autores recorrem à memória pessoal, verdade, para criticar a repressão política que sofreram diretamente. Aí, gente, é falso por conta de Quarto de Despejo, já que a Carolina Maria de Jesus, embora faça críticas muito ácidas à política, não sofre repressão diretamente, não é verdade? Sobre esse aspecto em particular, a Carolina Maria de Jesus é bem crítica com um deputado que faz uma festa na favela, mas a passagem que eu mais gosto é aquela na qual ela ameaça o JK, né? Ela diz que o Juscelino Kubitschek tem de bonito é a voz, né? Que ele canta como um canário, mas que os canários vivem nas gaiolas. Cuidado, presidente. Você vive na gaiola que é o palácio do catete, mas os favelados são os gatos. E os gatos têm fome. Eu adoro essa passagem. Ainda assim, ela não sofreu, né? A Carolina não sofreu diretamente uma repressão política aos moldes da ditadura que perseguiu o Ferreira Goulart. C. Ferreira Goulart mescla memórias de infância com reflexões sobre o estilo e a repressão, enquanto Carolina Maria de Jesus relata seu cotidiano na favela como uma forma de resistência à invisibilidade social. Aí sim, né? Essa é a nossa resposta. Não há nada de errado com essa alternativa. É um bom resumo e uma boa comparação dessas duas obras. Para a gente ter certeza, vamos olhar o que é que está de errado na D e na E. D. Poema Sujo e Quarto de Despejo mesclam lembranças com trechos completamente fictícios sem vínculo com a vida dos autores. Não. Tanto Poema Sujo quanto Quarto de Despejo são baseados nas vidas dos autores. E E. Em ambas as obras, as memórias pessoais servem apenas como pano de fundo para questões mais universais sobre a pobreza. Não é verdade, né? No caso do Ferreira Goulart, a pobreza não é um tema. E, de qualquer forma, nas duas obras, a memória é o cerne, a memória é o espírito, a memória é o âmago dessas obras e não apenas um pano de fundo. Beleza? Resposta C, de Carolina. Essa próxima questão aqui é para comparar dois livros que, num primeiro momento, parecem ter uma pegada bem realista. Inclusive, A Falência é uma obra, né, do realismo. Mas o que eu mais gosto é que essas duas obras têm títulos com duplo sentido, né? Mas isso a gente vai explorar melhor nessa questão. Nas obras A Falência, de Júlia Lopes de Almeida, e O Drible, de Sérgio Rodrigues, as relações familiares são marcadas por tensões e segredos. Com base nessas obras, assinale a alternativa correta. Ambos os títulos remetem à ideia de falência financeira. Os protagonistas perdem suas fortunas, o que afeta suas relações familiares e os leva a buscar reconciliação. A Falência, sim, é um livro que trata diretamente da perda de dinheiro depois da falência do comércio de café do Francisco Teodoro e do suicídio que Francisco Teodoro comete, né, após esse episódio. No final da história, né, de O Drible, realmente o neto, que é o protagonista, perdeu tudo que tinha, com exceção do seu Maverick, e está prestes a ser preso, a ser julgado, na verdade, pela morte do pai. Mas não é a falência o tema central de O Drible e nem há essa tentativa de reconciliação em qualquer uma das duas obras. Na verdade, a reconciliação se dá ao longo de O Drible, mas no final a gente descobre que era tudo uma maracutaia, era uma tramóia, era uma artimanha, era uma emboscada do Murilo, né? B. A falência refere-se apenas à falência financeira de Francisco Teodoro, enquanto o drible se concentra no futebol como um esporte que une pai e filho. Duas grandes mentiras. Esse esporte não une pai e filho. O neto tenta conversar sobre temas mais profundos, sobre a mãe, né, Elvira, que se suicidou em 1970, sobre a Conceição, que foi a figura materna com quem ele cresceu, que era empregada de seu pai. Tenta falar sobre a Ludmilla, que era sua namorada, que o pai roubou dele, né, roubou a namorada dele. Tenta falar sobre outras questões importantes da vida dos dois. E o Murilo usa o futebol como uma forma de escapar desses temas, né, de tratar esses temas. E a falência, a gente não se refere apenas à falência financeira de Francisco Teodoro, né? Existe também uma falência aí da família tradicional. A mensagem que fica no final é que aquelas mulheres que vão morar na casa da Nina, né, elas não precisam de macho nenhum para se sustentar, não precisam do Francisco Teodoro, não precisam do Mário, né, que é o filho primogênito do casal Francisco Teodoro e Camila, não precisam do Dr. Gervásio, que é o amante da Camila. Essas mulheres se bastam. Nina, Ruth e Noca, trazendo dinheiro para casa
E a Camila, que é a matriarca, cuidando da educação das meninas, a Raquel e a Lia. A mensagem final é essa, né? Uma casa de 6 mulheres que não precisam de nenhum homem. É a falência da família tradicional brasileira, mais do que a falência do próprio comércio de café. C. Sobre os títulos, a falência é tanto financeira quanto moral, o que se reflete no casamento de aparências entre Camila e Francisco Teodoro. Claro, verdade, né? A Camila traía o Francisco Teodoro com o Dr. Gervásio, o Francisco Teodoro traía a Camila com a Sidônia. Já o drible de Murilo Filho, que se suicida e culpa neto, simboliza o colapso da relação entre pai e filho. Perfeito. O drible não é só o drible que Pelé dá no goleiro do Uruguai na Copa de 70 e que é a cena que abre o livro. Né? Mais do que isso, o drible é o drible que o Murilo dá no Neto, para deixar o Neto sem herança e deixar a herança toda para o Iara, porque, né, segundo o Murilo, não há nada mais forte do que o amor de um homem por uma mulher. Ele repete isso 2 vezes. Primeiro, quando o Neto descobre que a Ludmilla está se envolvendo com seu pai, e depois, no final, quando o Murilo arma toda essa emboscada para o Iara ser sua herdeira, né? E também o drible que o autor dá na gente, né? Porque nós, como leitores, não esperávamos esse final. Então essa, né, é a nossa resposta. Tá perfeita essa C, né? Será que vai ser C até o final, gente? Não vai ser não, tá? Calma, calma. Vamos lá. É só para vocês ficarem espertos que às vezes acontece, né, de 2 perguntas seguidas terem a mesma alternativa como resposta, por que não? D. Nas 2 obras, as tensões familiares são causadas unicamente por fatores externos, como a falência econômica em A Falência e a doença de Murilo em O Drible, sem impacto dos relacionamentos interpessoais. Mentira, né? A falência da obra Falência é causada porque o Francisco Teodoro joga na bolsa. Eu adoro essa expressão, jogar na bolsa. Não é investir na bolsa, é jogar na bolsa, porque é isso, né? Investimento é uma aposta e você pode perder tudo, e o Francisco Teodoro perdeu. Mas o drible também, né? Então, umas 2 obras, na verdade, tem essas reviravoltas por parte dos personagens. A falência se dá porque o Francisco Teodoro joga na bolsa, e o drible é o drible que o Murilo dá no Neto. Então, sim, isso parte das personagens, né? Isso não é devido a causas externas. E os títulos antecipam uma visão otimista das relações familiares, pois as falências econômicas e emocionais são superadas pelas personagens ao final das narrativas. De fato, as mulheres de A Falência superam aquela adversidade da falência do comércio de café, mas em O Drible não, né, gente? O Drible protagonista, né, o herói do livro, entre muitas aspas, termina prestes a ser preso, né, com a vida dele toda desgraçada por um pai que armou contra ele. Então, não tem nada de final feliz, não tem nada de otimista. E mesmo em A Falência, né, a gente não pode falar em otimismo, até porque essa é uma obra realista, né, uma obra bem pé no chão. Tá certo? Questão 3. Uma comparação entre os livros de conto da lista da UFPR. O Sol na Cabeça e Noite na Taverna. Os contos de O Sol na Cabeça e Noite na Taverna retratam personagens à margem da sociedade, mas em contextos e tempos diferentes. Assinale a alternativa correta. A. Em Rolezinho, os jovens se rebelam contra a pobreza ao pegar ônibus sem pagar, enquanto em Noite na Taverna, Solfieri desafia a moralidade cometendo assassinato e necrofilia, expondo a decadência da aristocracia. Realmente, em Rolezinho, que é o primeiro conto da obra O Sol na Cabeça, os jovens furam ônibus e tal. Mas o Solfieri não comete assassinato, né? Ele pratica necrofilia, na verdade ele descobre, no meio da situação, que a moça, na verdade, era cataléptica, mas estava viva. Só que não tem assassinato, né? Então essa A é falsa. Porém, é uma questão muito próxima da verdade, por isso fácil de confundir quem é desavisado ou quem só lê o resumo. B. Nas tramas de Espiral e Solfieri, né? Espiral é o segundo conto do livro, aquele em que o rapaz começa a perseguir outras pessoas que o olham de um jeito diferente só porque ele é negro. E Solfieri é o capítulo 2 também, né? Coincidentemente, mas no caso é a primeira história, o primeiro conto que a gente ouve, né? A história desse rapaz que se envolve com a mulher que estava deitada no caixão. A violência é o ponto central. Na primeira, violência cometida por jovens das favelas contemporâneas. Será que a gente pode falar que a perseguição do nosso protagonista é uma violência? Na segunda, violência auto-infligida, pois Solfieri se suicida por amor. Não, ele não se suicida, né? Então não tem violência auto-infligida. Na verdade, gente, nenhum dos protagonistas, nenhum dos narradores se suicida. Aliás, nenhum dos narradores se suicida.
tanto que eles estão contando as histórias, não é verdade? A gente vai ter sim um suicídio, ou melhor, 2 suicídios importantes no final de Noite na Taverna, lá no último capítulo, mas o último capítulo é narrado em terceira pessoa, né? Que é quando a Georgia reencontra Arthur, né? Que naquela época se passava, né, por Arnold o Loiro, e os dois se beijam e se matam e acaba o livro. Mas, de resto, os outros suicídios da obra não são dos narradores, né? Nenhum dos narradores atenta contra a própria vida. C. Em O Sol na Cabeça, personagens como os de Sextou. Sextou é o penúltimo conto, né? Aquele em que o menino, no final, é assaltado pela polícia. A polícia pega a droga dele, depois pega o dinheiro que ele tinha juntado durante a semana. E aí ele consegue convencer a polícia a devolver a droga, mas eles levam embora o dinheiro dele. Coitado, ele se suja na lama na hora que vai tentar pegar o trem. Enfim, aquela confusão. Personagens como os de Sextou sofrem com a exclusão social. Porra, apanhou da polícia, inclusive, né? Desculpa o palavrão. E a brutalidade policial, sim. Em Noite na Taverna, por outro lado, personagens como Johan agem de forma calculada, sem consequências emocionais graves. Tem nada de calculado, gente. Não tem nada de calculado em Noite na Taverna. É tudo paixão, é tudo sentimento, é tudo explosão de sentimento, né? A própria origem do romantismo lá na Alemanha, com os sofrimentos do jovem Werther, né? Sturm und Drang, né? Tempestade e ímpeto. São personagens impetuosos, né? Que se movem por instinto. D. Azevedo narra contos de amor gótico, sim, e decadência moral entre aristocratas, como o caso de Claudius Hermann e Eleonora, né, a Duquesa Eleonora. Claudius Hermann, ao final, sequestra a Duquesa Eleonora depois de fazer todas aquelas maldades com ela, né? Já a Giovanni Martins explora o desejo de ascensão social como em Estação Padre Miguel, mas sem o fatalismo de Noite na Taverna. Será que essa tá boa, gente? Olha, a gente pode falar em decadência moral, a gente pode falar em contos de amor gótico, porque de fato, né, Noite na Taverna é um livro gótico, é um romance gótico, mas não tem fatalismo em O Sol na Cabeça? E, em O Sol na Cabeça, os jovens cometem crimes por sobrevivência. Em algumas situações, sim, né? Então acho que dá para marcar como verdadeira. Ele não está dizendo que sempre os crimes acontecem por sobrevivência, né? Mas em alguma situação, sim. Ao passo que em Noite na Taverna, personagens como Bertrand se envolvem em transgressões motivadas por prazer e hedonismo, com certeza sem o impacto da pobreza. Com certeza essa é a nossa resposta, né? A gente não pode falar que não há fatalismo em Noite na Taverna, pelo menos fatalidades há, né? Várias personagens morrem. Na verdade, aliás, aqui ele está falando que não há fatalidade, não há fatalismo em Sol na Cabeça. Bom, de qualquer forma, Sol na Cabeça, em alguns contos a gente tem assassinatos a sangue frio, né? Como é o caso da morte do macaco, do cara de macaco, pelas mãos do periquito da rajada, né? Na história do periquito do macaco, ou então na última história, a travessia, que começa, né? Já com aquele jovem assassinando o outro que fez o sinal errado, tá? E o próprio sofrimento, a angústia de alguns personagens, como esse próprio personagem de Travessia, né, mostram que essas histórias são fatalistas também, né? Não sentimentais ou de sentimentalismo exagerado, como no romantismo, mas ainda assim a E é a que parece mais adequada. Tá? E por fim, gente, questão 4, uma questão sobre os 2 livros que são coletâneas de poemas. Os poemas a seguir foram escritos respectivamente por Tomás Antônio Gonzaga, ou seja, Liras de Marília de Dirceu, e Ana Martins Marques, ou seja, o Livro das Semelhanças. Oh, quanto pode em nós a vária estrela, que diversos que são os gênios nossos, qual solta branca vela e afronta sobre o pinho os mares grossos, qual cinge com a malha o peito duro, e marchando na frente das coortes, faz a torre voar cair o muro. O sábio Galileu toma o compasso e sem voar ao céu calcula e mede das estrelas e sol imenso espaço, enquanto, pois Marília, a vária gente, se deixa conduzir do próprio gosto. Passo as horas contente, notando as graças do teu lindo rosto, sem cansar-me a saber se o sol se move ou se a terra volteia, assim conheço aonde chega o poder do grande Jove. Quem faz uma obra tão perfeita e linda, minha bela Marília também pode fazer os céus e mais, se há mais ainda. Né? Se esse ser sobrenatural, se Deus, né, se os deuses são capazes de criar a ti, Marília, então podem criar qualquer coisa, podem criar os astros e as estrelas,
porque você é muito maior do que os astros e as estrelas, e enfim, né, tudo que existe no universo. Você assinala no mapa o lugar prometido do encontro, para o qual no dia seguinte me dirijo, com apenas café preto, bilhete só de ida do metrô e pressa, né, a pressa feroz do desejo, deixando no entanto esquecido sobre a mesa o mapa que me levaria. Onde? Esse é um poema da segunda parte de O Livro das Semelhanças, né? Intitulada Cartografias. Os poemas de cartografias contam uma história de amor, desde que os dois personagens se encontram, se conhecem, se apaixonam, vivem essa história de amor, eventualmente se separam. Né? Nos últimos poemas tem ali aquela referência que só sobrou do mapa, né? Um pedaço que serve de descanso de copo. Mas Cartografias, além de ser uma história de amor, é uma série de poemas sem título, né? É fácil de reconhecê-los porque eles não têm título, e que todos têm alguma referência a mapa, né? A cartografia. Tá? O comecinho da quarta parte, o Livro das Semelhanças, né? Por acaso, né? Tem o mesmo título do livro, também começa com poemas sem título, mas sem essas referências à cartografia ou uma história de amor. E as outras partes do Livro das Semelhanças todas têm título, né? Muito bem, gente, vamos lá. A lira de Tomás Antônio Gonzaga e o poema de Ana Martins Marques se apropriam, respectivamente, de elementos cósmicos e cartográficos. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Ambos os poemas valorizam a precisão dos instrumentos, seja o olhar astronômico ou o mapa, como guias infalíveis da vida. A moça até esqueceu o mapa, né, gente? B. Gonzaga exalta Marília comparando a grandiosidade do cosmos, enquanto Marx usa a imagem do mapa para simbolizar a antecipação e as incertezas de um encontro. É isso, né? As incertezas, nesse último poema que a gente acabou de ler, o que é que a gente pode esperar desse primeiro encontro, né, dos dois. E, no caso de Marília de Dirceu, no poema que a gente leu, na lira que a gente leu, essa comparação de Marília com o cosmos. Essa é a nossa resposta B, de bucolismo, né? Bucolismo, esse apego à natureza, né? Essa valorização da vida simples em meio à natureza, que é a principal característica do arcadismo. C. Em ambas as obras, os autores propõem uma jornada literal, sendo uma pelo espaço sideral e outra através das cidades. Não, né, gente? Não há nada de literal aqui nessas descrições, né? Tanto no primeiro quanto no segundo poema, né? Não é literal, é figurado, né? É uma comparação, é uma analogia, é uma alegoria. D. Gonzaga e Marx veem seus respectivos símbolos, no primeiro poema o cosmos, no segundo poema o mapa, como ferramentas de escape da realidade, buscando refúgio na imaginação. Não, né? Embora as descrições de Marília de Dirceu pareçam exageradas, o Dirceu escreve para sua amada, e especialmente o segundo poema ele é bem calcado em um encontro que de fato vai acontecer, né? Portanto, não é algo que acontece só na imaginação ou uma forma de escapar da realidade. E aí, ambos os poemas utilizam o espaço físico, seja o cosmos ou o mapa, como um símbolo de harmonia e controle sobre os sentimentos, sugerindo que o amor pode facilmente ser guiado e entendido por meio de tais representações. Facilmente ser guiado? No final, né, o último poema que a gente leu acaba até com uma pergunta, né? Onde, né? Para onde eu vou, né? Acaba com uma incerteza. Então a resposta só pode mesmo, gente, ser a alternativa B. E com isso, nesses quase 25 minutos, a gente deu conta, né, de falar sobre as 8 obras da lista da UFPR. Outras comparações possíveis, caso a federal opte, né, por comparar as obras, pode ser, por exemplo, essa é até bem esperada, né, Entre o Sol na Cabeça e Quarto de Despejo, já que as duas obras se passam na favela, tem pessoas pretas como protagonistas, falam da exclusão social, né, além de alguns contos de O Sol na Cabeça serem narrados em primeira pessoa, assim como o Quarto de Despejo também é narrado em primeira pessoa. Poema Sujo, por ser escrito em versos, pode ser comparado com os outros 2 livros de poema, esses 2 últimos que a gente acabou de comentar. Você pode também ter alguma comparação dos livros contemporâneos, né? Desses que os autores são de agora, que você pode seguir nas redes sociais, o Sérgio Rodrigues, que é o autor de O Drible, a Ana Martins Marques, que é autora de O Livro das Semelhanças, e o Giovanni Martins, que é autor de O Sol na Cabeça. Inclusive, recomendo, né, que você o siga nas redes sociais. Pode ter alguma questão também comparando
essas obras. Pode ter alguma questão sobre o racismo, já que o racismo aparece em 4 das obras, né? Aparece, obviamente, em Quarto de Despejo e O Sol na Cabeça, mas aparece também a falência, já que a Sancha, que é a empregada da Dona Etelvina e da Dona Joana, é maltratada, né, pelas suas patroas, e aparece também o drible quando Murilo chama o seu filho de Tizil, que é um apelido racista para criança negra, né? Pode ser também alguma questão voltada para o Rio de Janeiro, já que tem 3 obras que se passam no Rio de Janeiro, né? A falência se passa no Rio de Janeiro, o drible se passa no Rio de Janeiro, o Sol na Cabeça se passa no Rio de Janeiro, ainda que em diferentes contextos. Enfim, são algumas comparações possíveis aí que a gente pode esperar para essa prova. Eu tenho certeza que vocês arrasam, vocês vão arrasar, vocês vão gabaritar, vão acertar as 6 questões de literatura. Porque é isso, né? São 8 livros, mas são 6 questões. Boa prova e sucesso!